Olá, estudantes, bem-vindo a mais uma aula de arte. Na aula de hoje nós falaremos então sobre o tema personagem. É um desdobramento, de certa forma, da aula anterior. Então eu vou pedir que você pegue alguns materiais, algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor ou canetinha, e também aquele monstro que a gente começou a fazer na aula anterior. Não sei se você conseguiu, deu tempo de modelá-lo, mas a gente vai precisar daquele monstro. Vou dar um tempo para você se organizar aí. Bom, a gente vai começar então definindo o que é o personagem. Então, o personagem é o ser que movimenta uma história ou obra. Pode ser uma pessoa, um animal, um ser fictício ou um objeto. Quando a gente está construindo o personagem, é importante que a gente tenha em mente que características esse personagem vai ter. Vou descrever aqui as características de um personagem que de repente você vai reconhecer aí se você principalmente já viu essa animação. Então, esse personagem é um homem idoso de 78 anos de idade, com pele branca e cabelos brancos. Ele usa roupa social com gravata borboleta. Usa também um óculos quadrado, preto e grosso. É viúvo, trabalha como vendedor de balões. Quando jovem, ele tinha um espírito aventureiro. Agora, ele é ranzinza, rabugento e vive recluso, ou seja, preso dentro da sua casa. Descrevendo assim, será que você conheceu ou conhece esse personagem? Se você viu a animação, eu tenho certeza que você já ficou atento e de repente reconheceu. Nós vamos ver, então, aqui um vídeo em que um artista vai modelar esse personagem. Não vou dar mais detalhes agora e depois a gente volta a conversar. Vamos assistir o vídeo primeiro.
descrição que nós vimos antes do vídeo era sobre esse personagem, né? O Carl Fredericksen. Ele é o protagonista, ou seja, o principal personagem do filme Up, Altas Aventuras da Pixar. Então, todas aquelas características, para quem já assistiu a animação, vão ir de encontro a esse personagem. Aqui também eu trouxe esse vídeo para a gente relembrar um pouquinho da aula anterior, na qual falamos sobre modelagem. Aqui o artista vai modelar sobre essa massinha, né, o personagem. Existem aí no mercado, normalmente, 4 tipos de massinha que permitem um trabalho profissional de modelagem. São elas: o epóxi, que é uma massa em que você mistura 2 componentes, normalmente vêm separados em 2 massas, uma cinza e uma branca, e quando você mistura, você pode modelar. Só que ela, dali um tempo, ela já fica dura, então é possível lixar e fazer algumas ranhuras, mas não é possível mais modelar ela. Também tem a polyclay e a oil clay. Polyclay é um componente mais sintético, a partir de plástico, né, polímero, e a oil clay tem óleo na sua composição, e ela é mais macia, por isso também é mais usada. Também a massa de biscuit, que é bem comum no artesanato, de repente vocês já viram e até já usaram em algum trabalho. Bem, na aula anterior também nós começamos a fazer um monstro, nós começamos a modelar um monstro. Gostaria de trazer aqui a definição do que é um monstro. É um ser disforme, fantástico e ameaçador, geralmente descomunal, que pode ter várias formas e cujas origens remontam à mitologia. Então, todo e qualquer tipo de mitologia tem monstros, né? Então, a gente ouve desde muito cedo histórias sobre monstros. A gente vê isso também em livros, em filmes, em animações e assim por diante. Bem, nós vamos para a nossa primeira atividade de hoje, em que eu gostaria que você descrevesse, com o máximo de detalhes possível, aquele monstro que você começou a criar. Então você vai poder dar um nome para esse monstro, falar um pouquinho sobre a personalidade dele, falar sobre o tamanho que ele tem, qual é a escala, ele de repente é gigante ou ele é bem pequeno, os trejeitos que ele tem, né, a personalidade dele, ele é mais engraçado, ele é atrapalhado, ou ele é malvado, e assim por diante. Você vai fazer toda a descrição que você conseguir sobre aquele seu personagem. Vamos lá.
gostaria de apresentar para vocês o trabalho de um artista que é daqui da nossa cidade, de Curitiba, que é o Thiago Provin. O Thiago trabalha profissionalmente com esculturas. Então ele faz trabalhos para estúdios importantes, já realizou, ele é freelance, né? Mas ele já trabalhou na Europa, ele manda para fora seus trabalhos e também aqui no nosso cenário. Ele mora em Curitiba ainda, e ele faz esse trabalho com personagens que a gente já conhece bem, né? Ali naquela compilação de imagens, nós vemos alguns que a gente pode reconhecer aí do universo Marvel ou DC Comics, certo? Aqui, por exemplo, mais um bom exemplo, quem já viu os filmes conhece. Mais um exemplo. Nós vamos ver na sequência agora, um vídeo do Thiago montando um desses personagens que ele modelou. Vamos assistir então. Bem, ali até em termos de informação, o Thiago trabalha, né, com isso já desde 1999, são 22 anos fazendo esse tipo de trabalho, né? Isso nos faz pensar que é possível trabalhar com uma coisa legal como essa, né? Embora dê bastante trabalho, a gente vê que o Thiago é muito habilidoso e ele já está há um bom tempo aí fazendo isso, né? Como freelance, como a gente falou, que ele trabalha independentemente de uma empresa só, tá bom? Então, quem quiser pode acessar as páginas, as redes do Thiago, né, com o auxílio dos pais, e conhecer um pouco melhor. Eu recomendo o trabalho desse fantástico artista aqui da nossa cidade. Bem, gente, dando sequência, nós vamos aqui continuar com a ideia de modelagem a partir de softwares. Agora eu vou apresentar um novo software para vocês com o nome Monster Mesh. Então, nesse aplicativo é possível tanto trabalhar a partir do desenho e depois fazer essa modelagem, quanto de uma imagem pronta, né? Um desenho que você faz na mão e depois exporta para o programa e trabalha com ele também. A gente vai ver o tutorial, vai ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Vamos assistir. Então, gente, agora nós vamos ver esse outro aplicativo que é o Monster Mesh. Então, tem que digitar aqui na barra de endereço monstermesh.zone. Ele já vai começar a carregar, traduza se tiver essa opção, tá bom? Essa extensão, aqui já aparece traduzido, né? Bem, eu vou explicar de forma geral como funciona. Aqui a gente cria o projeto, aqui a gente tem a opção de exportá-lo,
né, nessa setinha. Aqui, onde está empate, é onde a gente desenha. Aqui infla e aqui anima. Eu vou mostrar os vídeos de como isso funciona para facilitar aqui. Bom, primeiramente aqui na demonstração a gente tem as três opções: desenhar, inflar e animar um projeto. Conforme vocês podem ver aqui, ó, basta pressionar e arrastar o mouse que ele já vai criando um desenho. Então, feito o desenho, dá um duplo clique, ok. Esta é a parte do desenho então, tá gente? Pressionou, riscou e você tem ali o seu desenho. A segunda opção, vou travar aqui, pausar, então a segunda opção é inflar o desenho. Então vamos mostrar como funciona. Clica no desenho e clica em inflar e pronto. Ele já vem com essa pré-definição de textura, tá? E essa cor, mas veja que é possível movimentar. Outra coisa interessante é que ele cria o desenho já espelhado, né? A gente tinha uma perninha e um círculo. Veja que apareceram duas perninhas porque ele espelha para ter a profundidade. E por fim, a parte da animação. Então aqui, vamos lá, a gente clica nas partes que a gente quer animar e vai formar um ponto. Então aqui aparecem os pontos. Tem que vir aqui na opção gravar, aquela bolinha, e aí você arrasta o ponto e ele vai criando um desenho, que é o movimento, é o desenho do movimento que vai ser executado, tá? Então aqui alternando um e outro. Agora finalmente a gente tem a animação como desejado. Então fechamos essa opção. Vou arrastar aqui para baixo para mostrar que tem uma galeria aqui com vários videozinhos, tá, de animações criadas aqui na galeria, tá? Uma biblioteca. Voltando à nossa área de trabalho, então conforme vimos ali, basta pressionar e arrastar. Eu vou criar uma forma qualquer aqui, tá bom, gente? E inflar. Então, aquele mesmo aspecto apareceu. E vamos para animar. Lembre-se, a gente cria o ponto. Em seguida a gente põe para gravar. E a gente arrasta e vai criando um desenho do movimento que a gente vai executar. Tá? Então não esqueçam, cada ponto que eu vou selecionar eu tenho que gravar para ficar registrado esse movimento. Novamente, e aqui. Então eu criei 3 movimentos aqui diferentes, só para ver como se comporta essa forma que a gente criou, tá bom? Eu tenho essa opção de apagar também. Deixa eu pausar aqui. Olha, eu posso apagar os pontos que eu criei, caso algum não esteja de acordo com o que eu quero. Basta clicar sobre o ponto e apagar. Eu clico e apago, certo? Clico e apago. Se eu quiser, eu posso apagar inclusive o desenho que eu fiz para criar um novo desenho aqui. Já ficou limpa a área de trabalho, posso criar outra coisa. Bem, outra opção que eu tenho aqui a partir da pastinha de abrir é trabalhar com uma imagem de fundo. Então eu fiz um desenho, digitalizei, né, fotografei e mandei para o computador. E aqui está o desenho. Eu posso selecionar uma área, eu vou fazer aqui ó, bem grosseiro mesmo, só para mostrar para vocês como funciona, tá bom? Então eu fiz um balão, que eu vou circular mais ou menos esse balão, ó, ficou meio fora. Para agilizar um pouquinho aqui, senão fica muito lento o vídeo, muito demorado. Então eu peguei mais ou menos esse desenho, fiz o contorno dele, vou fazer o mesmo procedimento, né? Basicamente seleciono esse desenho e vou clicar ali em inflar. Ele vai inflar já com a imagem de fundo que eu selecionei. Então aquele desenho se tornou um objeto tridimensional. Eu posso aqui clicar nessa ferramenta e visualizar outros pontos de vista, ó, a parte superior, inferior, de lado, de outro lado, tá? Deseleciono e vou para a animação. Posso animar também essa imagem que a gente inflou aqui, que a gente trabalhou. Então, seleciono o ponto e faço a linha, mais um ponto. Vou gravar o ponto aqui e vou criar um movimento, certo? Da mesma forma que a gente fez com aquele objeto anterior. Vou adicionando pontos onde eu quiser. Se você quiser pôr mais pontos, menos pontos, vai depender logicamente de acordo com o seu desenho. E posso dar um play aqui para ver como que ficou, tá bom? Aqui é só uma demonstração.
tá? A gente não está tão preocupado aqui com o que a gente está fazendo, mas tranquilo, vou pausar aqui. Agora a gente vai para a parte final, que eu posso exportar essa animação. Então, clico aqui nessa seta, salvar projeto, exportar para texturização, que é para trabalhar depois, exporte como quadro atual de animação, uma imagem parada, e essa última, exportar como animação. Aqui já vem algumas pré-definições, eu só vou clicar em exportar aqui. Esperar carregar tudo, ok. Já baixou o projeto, eu vou clicar nele. Aqui já abre o visualizador 3D, se o seu computador tiver um instalado, senão tem que baixar um. Mas a maior parte dos computadores já vem com isso, né, no próprio software. E aqui está a nossa animação. Então aqui esse movimento que a gente criou a partir daqueles pontos. Outro detalhe é que o visualizador me permite movimentar essa imagem. Então eu posso ver outros pontos de vista, que eu vou ampliar até um pouquinho, para ficar mais fácil de a gente ver. E basicamente é esse o resultado do trabalho que fizemos agora, tá, gente? Bom, a ideia é que você explore esse Monster Mesh, tá bom? Que você se divirta também e tente aí criar sua animação. Bem, agora vou dar um tempo para que você consiga, de repente, pegar até os desenhos que você fez daquele seu monstro e tentar modelar ele nesse programa. Se você não tem esse desenho mais ou menos pronto, como era aquele do balão ali que a gente fez, eu vou sugerir que você faça primeiro esse desenho, para depois exportar ele para o programa e tentar trabalhar aí a modelagem dele no Monster Mesh. Vou dar um tempo para você realizar a atividade.
Bem, agora eu gostaria que você pensasse em algumas ações cotidianas. Então a gente vai começar a trabalhar aqui a ideia de ações com esse nosso personagem. Então pense em uma série de ações cotidianas, das mais simples, né? Escovar os dentes, tomar um copo de água, arrumar uma cama e aí por diante. Anote todas essas ações em pedacinhos de papel, dobre e coloque todas em um pote. Se você tiver aí na sua casa com alguém que possa executar essa atividade com você, melhor. Então você vai chamar uma pessoa e à medida que você vai tirando essas ações, a pessoa tem que ir fazendo. E depois vocês alternam. Aí a pessoa sorteia e você faz a atividade. Vou dar um tempo para você experimentar essa ação. Bem, a proposta aqui, então, era pensar sobre essas ações cotidianas e a gente vai usá-las mais à frente. Por enquanto, guarda essas informações aí. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a GIF Art. Então, a GIF Art, para a gente entender a GIF Art, a gente tem que pensar o que é GIF. GIF é um formato de imagem muito usado na internet. Ele foi lançado em 1987 pela CompuServe para disponibilizar um formato de imagem animada e colorida. A palavra GIF é uma sigla e significa Graphics Interchange Format, que significa que é o intercâmbio de formato de imagens. Então, no GIF a gente tem essas imagens que ficam intercalando o tempo todo. Hoje em dia é bem comum nas redes sociais e softwares, aplicativos de comunicação, que se use as GIFs. Então faz parte aqui do nosso dia a dia também. Eu vou mostrar aqui um tutorial, uma demonstração de como produzir GIFs. A gente vai ver que é muito simples. O aplicativo aqui usado é o gifmaker.me. Também é um aplicativo web, mas tem ali
naquele quadro na lateral uma infinidade de aplicativos em que a gente pode usar para fazer GIFs. Então vamos assistir o vídeo e depois a gente volta a falar sobre. Muito bem, gente, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o aplicativo gifmaker.me, que sempre a gente vai traduzir se tiver essa extensão disponível, porque facilita para mexer com as ferramentas. Bom, de cara a gente tem essas duas opções aqui, enviar imagens ou um vídeo para transformar em GIF. No caso aqui eu vou selecionar enviar imagens. Eu deixei duas imagens aqui preparadas, prontas, com uma sequência de movimento, tá? Bom, importei as imagens e aqui já aparece uma opção de movimento. No painel de controle eu tenho algumas opções aqui que eu posso mexer. Por exemplo, a velocidade da animação. 0, ele fica bem rápido, e conforme eu aumento, ele vai ficando mais lento. Então, é o tempo em milissegundos que leva para alternar as imagens. A gente vai deixar aqui em 500. Bom, tempos de repetição. 0 é igual ao loop infinito, quer dizer que a gente vai ter sempre essa imagem se repetindo. Aqui a gente não vai mexer e aqui a gente já pode criar a nossa animação, né? Exportar. Veja que ali embaixo já apareceram algumas opções. Então, por exemplo, baixar o GIF, ver o GIF, a gente vai baixá-lo. Já baixei o arquivo, vou abri-lo e tenho aqui a animação que eu criei. Bom, eu achei que ficou meio lento, eu vou vir aqui, vou diminuir o tempo de milissegundos, que é o tempo de alternância. Então, acho que ficou melhor. Repito o procedimento de criar a animação e baixar o GIF. Você pode importar várias imagens. Eu coloquei duas aqui só como exemplo, tá? Mas você pode fazer com quantas imagens você quiser, que elas vão ficar intercalando aqui. Basicamente é assim que funciona esse aplicativo, bem simples, né? Poderia fazer de um vídeo, né? Ele já também vem com umas pré-definições, mas para o exemplo de hoje vamos parando por aqui. Bem, a GIF art, né, é quando os artistas se apropriam dessa linguagem do GIF para criar os seus trabalhos. Aqui a gente vai ver dois exemplos de GIF art. O primeiro é dessa artista, a Emma Loutan, que faz primeiramente o desenho, ela faz à mão, depois ela digitaliza esses desenhos, cria essas imagens e faz esse intercâmbio, né? Ou seja, ela vai juntar como naquele programinha que a gente acabou de ver. Então a gente pode ficar até tentando adivinhar quantas imagens tem aqui para fazer essa GIF. O próximo exemplo é do Insta e ele combina duas linguagens, o grafite e a GIF art. Vamos ver aqui como que funciona, também é um exemplo fantástico. A próxima proposta, então, que tem a ver com o GIF, com base nesses dois exemplos que a gente acabou de ver, é que você tente fazer uma GIF com aquele seu monstro. Então, por isso que eu pedi que você pensasse em ações cotidianas. A gente vai pegar aquele monstro que a gente modelou e criar uma ação simples. Aqui o meu monstro vai mostrar a língua, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vamos ver na tela. Ele vai mostrando a língua. Então, conforme esse exemplo, ele só está mostrando a língua. Então, você vai pensar para o seu monstro uma ação cotidiana e tentar fazer em GIF. Como que funciona isso? Você pode tirar várias fotografias e depois juntar em algum daqueles programas. Tem programas que é possível já baixar diretamente no celular ou na câmera, e aí você vai fazer a GIF já diretamente no seu aplicativo, no seu aparelho. Vamos então dar um tempinho aqui para você tentar criar a sua ação, né, do seu monstro em GIF. Vamos lá.
explore o quanto mais você puder a linguagem da GIF, né? Então esse é o princípio, não é tão complicado assim, mas é bem divertido. Bem, gente, agora nós vamos ver um vídeo, tá? A gente está quase acabando a aula, mas nós vamos ver esse vídeo, já que a gente esteve falando aqui de monstro, para a gente pensar um pouquinho mais sobre característica do personagem. Então vamos assistir o vídeo que foi produzido pela professora Deia, conta a história pra gente do Monstro das Cores. Vamos ver então. Este é o monstro das cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo. Você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. A alegria é contagiante. Brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só, e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como vermelho vivo e é feroz como fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometer uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde, foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente e organizadas funcionam melhor. Veja que bom! Já estão todas em seus lugares. Amarelo, alegria. Azul, tristeza. Preto, medo. Vermelho, raiva. Verde, calma. Mas, e agora? Sabe dizer o que está sentindo? Bem, eu trouxe esse vídeo com essa história para a gente pensar justamente na característica do personagem, tá? É interessante como esse monstro ele vai mudando, né, sua personalidade, suas características de acordo com a cor. Bem legal mesmo. Nós estamos terminando mais uma aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, até logo.